Então, bora lá. Inciso 16, vamos lá. Vamos ler e vamos ver alguns desses incisos. A interpretação é literal, não vai ser necessário tantos comentários assim. Alguns serão, sobre alguns dos incisos, será necessário fazer algum tipo de intervenção mais minudente. Todos podem reunir-se pacificamente. Vocês estão olhando a Constituição aí, nós vamos? No texto de Word? Beleza. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Então, veja bem, a liberdade de... Aqui eu estou falando aqui da liberdade de reunião. O núcleo do artigo, do dispositivo, do inciso é reunir-se. Então, o núcleo dele está falando em relação à reunião, em locais abertos, em locais públicos, sendo desnecessária a autorização prévia do poder público, desde que a reunião, é claro, seja para fins pacíficos. Então, aqui a liberdade de reunião em ambientes públicos. O núcleo do dispositivo trata exatamente disso, tá? Desde que não frustre outra reunião, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Quer dizer, uma coisa é avisar, outra coisa é autorizar. A autorização para reunião em locais públicos, ela é desnecessária. Assim, o poder público não pode se utilizar da máxima de reunião. Ah, mas em tempos de pandemia, aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que vários dispositivos da pandemia, aliás, vários dispositivos de vários dos 78 incisos do artigo 5º poderiam ser compreendidos como inconstitucionais, ou seja, a proibição de reunião por decreto governamental em virtude da pandemia. E o Supremo Tribunal Federal que entendeu que não, que é uma questão de saúde pública e que o motivo, na verdade, autoriza as autoridades locais, né, a estabelecer a limitação ou a impossibilidade de reunião. Tá? Mas em tempos normais, que é o que a gente, na verdade, está se referindo, a reunião independe de autorização, só precisa de aviso prévio. Para quê? Até para que se proporcione segurança pública, para que o poder público possa requisitar contingente, por exemplo, da Polícia Militar, que é a polícia de segurança, tá? Para que faça a segurança das pessoas. Mas independe de autorização, ok? Beleza. Inciso, sou péssimo de algarismo, 17, né? Exatamente. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. A expressão paramilitar, ela quer dizer que qualquer associação que tenha similaridade com uma instituição militar é vedada, é proibida. Vedada quer dizer proibida, tá? Mas todo mundo tem a liberdade de se associar. Mais adiante, a gente vai ver um outro dispositivo que trata sobre a liberdade de se associar e de também de não pertencer vinculado a qualquer tipo de associação. Tá bom? Muito bem. Inciso 18. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, você pode estabelecer uma associação, desde que seja para fins pacíficos, não tenha caráter paramilitar, entendeu? Então, você pode criar uma associação. A autoridade pública não pode se imiscuir para a questão de autorização, não pode vedar a criação de associação. Tranquilo? Qualquer tipo de associação aqui, tá? Então, eu tenho, por exemplo, uma associação, um clube, uma associação de moradores, qualquer associação filantrópica. E aqui no conceito de associação inclui também sociedades empresariais. O cara quer abrir uma empresa com vários sócios. Então, não há possibilidade nenhuma, desde que seja para fins lícitos, tá? Muito bem.
Geralmente, quando você abre uma associação, e aqui vocês vão aprender no direito empresarial, os atos constitutivos, nos atos constitutivos, contrato social, na ata de constituição, tem que ter o objeto social daquela associação, seja ela filantrópica ou não. Assim sendo, lá no objeto social, você vai dizer a que ela se destina, tá certo? Isso seja, tanto faz ser sem fins lucrativos como com fins lucrativos. Muito bem. Nossa, mas tem gente chegando. Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por uma decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, trânsito em julgado. Vamos dissecar isso aqui, tá? Veja bem, a gente já falou várias coisas sobre associações. E as associações aqui englobam vários tipos, tanto com fins lucrativos como sem fins lucrativos. Veja bem, antes de mais nada, qualquer associação pode ser dissolvida, pode ser criada, desde que seja para fins lícitos e não tenha finalidade paramilitar. Ela pode ser criada independentemente de autorização prévia do poder público, como também ela pode ser dissolvida a qualquer tempo, desde que forma voluntária. Eu estou falando voluntariamente. Assim, por exemplo, se eu abro uma sociedade com, sei lá, com o Igor e com o Otávio, uma sociedade empresarial, que é uma espécie de associação, e a qualquer tempo nós resolvermos dissolver aquela sociedade, que é uma forma, uma expressão da associação, a gente pode fazer sem problema, através de um instrumento jurídico chamado de distrato. Tá? O contrato é para a formação e o distrato é para a dissolução. Então, a qualquer tempo, voluntariamente. Agora, compulsoriamente, ou seja, através de uma decisão dada por um terceiro, que não seja nenhum sócio, nenhum associado, só se for por uma decisão judicial transitada em julgado. E o que é transitada em julgado? É aquela decisão judicial da qual não caiba mais recurso. Assim, por exemplo, vamos imaginar que o Ministério Público ingresse com uma ação visando a dissolução, uma ação judicial visando a dissolução de uma associação, seja ela uma sociedade empresarial ou filantrópica. Muito bem. A associação, vamos imaginar, entra no processo, contesta, e o processo anda. Ao final, vamos imaginar que o juiz prolata uma sentença, embora vocês não sejam ainda, não tenham estudado ainda recurso, mas não é difícil entender que das decisões judiciais cabe recurso. Você tem direito a uma segunda chance, né? E o principal recurso, então vamos imaginar que nesse caso, olha só, o Ministério Público entrou com uma ação visando dissolver uma determinada associação. A associação devidamente citada no processo, vocês estão vendo, vocês estão estudando o processo civil 1, não estão? Sim, professor. Com quem é processo civil 1? Saulo. Deixa eu desligar aqui meu telefone aqui. Senhores, a minha mãe está me ligando, eu tenho que atender. Só um minutinho aqui. Ela tem que atender, qualquer um outro eu não atendo. Entendeu? Vamos lá. Então, vamos imaginar, voltando aqui ao exemplo, o Ministério Público entrou com uma ação contra uma associação visando dissolvê-la compulsoriamente. A palavra compulsória quer dizer obrigatório, de uma forma obrigatória. Ao final do processo, o juiz prolata uma sentença dando razão ao Ministério Público, ordenando a dissolução daquela associação. A associação não satisfeita entra com recurso de apelação. Então, se ela entra com recurso de apelação no prazo, se acalme que vocês vão aprender isso ainda.
tá? Em recurso. Em ingressando com o recurso de apelação, aquela decisão não é definitiva ainda, porque ela pode ainda ser mudada, mesmo que seja difícil de ser mudada, por algum motivo qualquer, mas ela ainda pode ser mudada. A pergunta é: a associação continua funcionando? Continua, como regra. Por quê? Porque o dispositivo constitucional admite que a dissolução só irá haver quando a decisão judicial que ordena a dissolução tenha transitado em julgado, ou seja, ela tenha chegado, a decisão tenha sido soberanamente pacífica, não cabendo mais recurso dela. Alguém poderia me perguntar, Wagner, essa sentença, ela poderia ser suficiente para dissolver? Poderia em uma situação. Estou utilizando o mesmo exemplo. Quando o Ministério Público ingressou com ação visando a dissolução daquela associação, ao final o juiz deu a sentença, dizendo o quê? Que ela deve ser dissolvida. Aí a parte contrária, no caso a associação, contra quem a decisão foi dada, se ela perder prazo para entrar com recurso de apelação, né? Vocês esperaram o TGP, foi comigo, não foi? Aí vocês já ouviram falar de um tipo de preclusão chamada preclusão temporal, né? Que existem três tipos de preclusão. A preclusão, quais são os três tipos de preclusão, Marcelo? Tu que está dando joia aí. Essa temporal, aquela em que há os dois processos iguais, com mesma causa, Não, e isso a é outra. litispendência, isso é outra coisa. Mas você falou que o processo ele cairia em preclusão por isso. Não, não é preclusão. Se eu abro um processo igual ao outro, que eu tenho é litispendência. O último vai ter que ser extinto. Aí um preclui, não é? Não, não é preclusão, não. Preclusão é perda de prazo processual. Eita, não dá nem para falar mal do professor, né? Pelo menos aqui. Ah, exatamente. Se você não deu aquela pescada no Google, você está de parabéns. Beleza? São só essas três: preclusão lógica, preclusão temporal e preclusão consumativa. Tá? Eu não vou aqui explicar as três, porque eu já falei disso aqui. É porque, professor, tem alguns doutrinadores que definem quatro. Na verdade, basicamente são três, entendeu? Tá? Beija, então vamos lá. Então, o que acontece? Se aquela sentença, se não houve apelação no prazo de 15 dias, e o artigo 335 do Código de Processo Civil, ele traz o prazo para contestar. Você já deve ter estudado ele, porque vocês começaram no 319, não foi? Agora, que foi dos requisitos da petição inicial. Oi, pode falar, Marcelo. A nossa aula ontem foi no artigo. Ontem não, quarta-feira começou no 334, se eu não me lembro, e a gente estava falando dele primeiro. Aí na próxima que a gente vai falar de contestação. Beleza, pois então, coincidentemente, o artigo 334, não, 334 fala da audiência de conciliação. O 335, bora confirmar aqui no CPC. Aliás, quem vai confirmar é vocês que têm que correr atrás disso aí. Abre o 334, CPC. O 334 é da audiência de conciliação ou mediação. Muito bem, então leia o 335. Da contestação. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Beleza, o réu contestou em 15 dias. Contestação. Aí o processo andou, chegou a seu final, o juiz deu uma sentença. Dessa sentença, não é mais contestação já foi. Tá? Vocês vão aprender esse caminho todinho. Aí o juiz dá uma sentença. Dessa sentença cabe recurso de apelação, cujo prazo também é de 15 dias. Aliás,
Quase todos os prazos do Código de Processo Civil são de 15 dias. Tá? Quase todos. Mas, por exemplo, em termos de recurso, tem um recurso que o prazo é de 5, que é embargo de declaração, que vocês vão estudar ainda. Mas cabe em 15 dias a apelação. Se ele não apelar à associação, ou se apelar fora do prazo, aquela sentença transitou em julgado. Tá? Então, você tem que obedecer o prazo. Então, a sentença pode dissolver? Pode, desde que ela tenha transitado em julgado. A parte ou não apelou, no caso a associação, ou então se apelou fora do prazo. Transitou em julgado, acabou. Agora, se ele apelou dentro do prazo, havendo possibilidade, ainda que remota, o processo não transitou em julgado. Portanto, não pode haver a dissolução. Agora, não confunda dissolução com suspensão. Porque o juiz, ele pode, lá no início do processo, dar uma tutela provisória. Aliás, vocês, não sei se vocês estudaram tutela provisória. Ah, vai ser em processo civil 2. Artigo 300. O juiz pode dar uma liminar, que a gente chama de tutela provisória. Mas a liminar que o juiz dá no início do processo não é para dissolver, apenas para suspender as atividades. Isso vale? Vale. Tem que ser obedecida? Tem. Mas não transitou em julgado? Claro que não. Mas aqui a liminar foi dada para suspensão das atividades. Isso pode. Agora, a dissolução, dissolver, significa acabar. A dissolução somente com o trânsito em julgado de uma decisão judicial. Tá? Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Isso, né, tem tudo a ver aqui com associação. Então, se você é associado a um sindicato, há muito tempo atrás, eu entrei com uma ação contra o sindicato, que o cara, na verdade, não queria dissociar uma pessoa e cobrar, naquela época, a taxa que vinha do contra-cheque do cara. Era um sindicato de categoria. Ninguém é obrigado a se associar. E se você se associa, também não é obrigado a permanecer associado. A qualquer tempo, você pode se dissociar. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Opa, maravilha! Esse aqui e também vale a pena a gente, na verdade, fazer um comentário. Quando eu fui professor de vocês, de teoria geral do processo, eu falei de uma coisa chamada legitimidade. Acho que vocês devem estar lembrados. Eu disse o seguinte, aliás, foi período passado, foi? TGP? Foi, né? Já faz muito tempo, né? E do jeito que as pessoas andam esquecendo as coisas, porque tem uma turma minha de tributário, no nono período, que eu tinha sido professor deles de administrativo, e eu, revisando administrativo, ele já não lembrava mais nada, entendeu? Mas que mentes voláteis. Mas eu tenho certeza que essa turma aqui consegue absorver melhor, entendeu? Ninguém tem preocupação aqui com conta para pagar, então não tem motivo para estar. Então presta bem atenção. Uma coisa que eu falei é um instituto jurídico chamado de legitimidade. Deixa eu abrir aqui a lousa. Eu até comentei isso na aula de ontem, de constitucional, porque tem constitucional noturno também. Bem aqui. Não. Então, vamos lá. Então, prestem bem atenção. A legitimidade é um conceito processual. Né? A legitimidade, ela diz o seguinte, ela é dividida em duas. Nós temos a legitimidade ativa e nós temos a legitimidade passiva. Tranquilo? Tudo belezinha? E o que é a legitimidade ativa? Que está
Essa está explícita e a outra implícita no CPC. Diz que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, a não ser quando a lei autorizar. Significa dizer que se, bora pegar aqui dois personagens, a Safira e o Marcelo. A Safira é credora do Marcelo. O Marcelo não, eu, a Safira, é minha credora, devo a ela a quantia de 50 mil. Mas a gente é muito amigo e tal, e ela está até meio que envergonhada, porque ela já tentou receber de mim o dinheiro e não conseguiu receber até hoje. Aí ela conversando com o Marcelo, amigo dela, disse, pô, Marcelo, sei lá, cara, eu tô meio constrangida aqui em ter que entrar contra o Wagner. Aí ele diz, rapaz, entra, rapaz. Tu não quer entrar, não. Então me dá aqui o contrato, onde tem ela como credora e eu como devedor. Aí o Marcelo contrata o advogado, em nome do Marcelo, vem pleitear, pedir um direito que não é dele, que o direito é da Safira. Isso não pode. Só pode se a lei autorizar. Então, ninguém, já até coloquei aqui errado aqui, ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, a não ser quando a lei autorizar. E daqui a pouco eu vou voltar, porque essa exceção que tem a ver com o que eu estou falando. Tá? E o que é legitimidade passiva? Isso é um conceito de legitimidade, é um conceito de natureza processual. Ninguém poderá pleitear contra aquele que não seja o devedor da obrigação. Então, a legitimidade, ela é aferida tanto pelo viés ativo como pelo viés passivo. O que significa? Bora lá. Então, veja bem, a legitimidade é um conceito jurídico que pertence ao direito processual, segundo o qual o autor da ação não pode ser pessoa estranha àquele que tenha o direito conferido. Então, no exemplo aqui, o Marcelo não poderia entrar com ação contra mim, pleiteando um direito que é dela. Então, ninguém pode pedir na justiça, ninguém pode ser autor de uma ação se ele não for aquela pessoa que tem o direito àquilo que está sendo pedido. Da mesma forma, não se pode entrar com uma ação contra uma pessoa que não seja aquele que detenha a obrigação ou o dever jurídico de cumprir aquilo que se está pedindo na ação. Então, a legitimidade ela é sempre conferida nesses dois aspectos, tá? E a legitimidade ativa, ela está explícita, me parece, no artigo 18 do Código de Processo Civil. Vou abrir aqui ele. Espera aí, só um minuto aqui, que deu uma birolha bem aqui no meu computador. Meu computador está meio que falhando aqui. Código de Processo Civil. Aliás, não era nem para eu estar abrindo aqui, não, porque... Vê o artigo 18 para mim aí. Eu vou colocar em tela, já está abrindo já. Ninguém poderá pleitear em direito alheio, em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Beleza, está bem aqui. Na verdade, esse artigo 18 é praticamente uma transcrição que a gente está estudando. Então, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Esse salvo, bem aqui, quer dizer o seguinte, que em algumas circunstâncias, alguém poderá
pleitear em nome próprio direito que não é seu. É isso que quer dizer. E qual seria uma exceção dessa daqui? Voltando aqui para o texto constitucional. Olha aí, ó. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas pela lei, né, no caso, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Ele fala exatamente da exceção do artigo 18. O dispositivo constitucional, ele se reporta à exceção. Assim, por exemplo, o sindicato de uma determinada categoria profissional, tomar aqui só uma aguinha, ele pode pleitear em nome próprio, ingressar com uma ação, onde tem assim, o sindicato dos trabalhadores da construção civil do Estado do Maranhão, pessoa jurídica inscrita no CNPJ, número tal, devidamente, vem entrar com uma ação contra, sei lá, uma construtora, ou então contra o sindicato dos construtores, pleiteando direito que não é seu, mas que é de seus associados. Quem vai se beneficiar são os seus associados. Isso é exceção. A regra é do artigo 18. Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. Tá? E o dispositivo condicional, ele trata de uma exceção. Tranquilo? Entenderam? Beleza. Seguindo adiante, inciso 22, é garantido o direito de propriedade. Os senhores vão... A propriedade é um instituto jurídico. Quando eu falo de instituto jurídico, eu falo que é um conceito jurídico. É porque a doutrina gosta muito da palavra instituto. Aí, quando você fala em instituto, você pensa logo numa pessoa jurídica, né? O Instituto Nacional de Seguridade Social, o Instituto Butantan, enfim, não é isso, não. Quando se fala em instituto jurídico, quer dizer um conceito. Então, o direito de propriedade é um instituto jurídico nesse sentido, um conceito jurídico de direito civil, estudado na sua principal legislação, mas não a única, que a principal legislação do direito civil é o Código Civil, mas não é a única. Você tem o Código de Defesa do Consumidor, você tem o ECA, você tem Lei de Locação de Imóveis Urbanos, enfim, tem dezenas de legislações do direito civil, mas a principal é o Código Civil. E os senhores vão estudar no quinto período, daqui a 2 períodos, os chamados direitos reais, né? Que vai do artigo, deixa eu ver se eu me lembro, eu acho que é 1796 até o 1511. Código Civil. Vocês vão estudar os chamados direitos reais. Não. 1196, lembrei agora. Entra aí no Código Civil. E no Código Civil tem o rol dos direitos reais. A propriedade é apenas a principal. O principal direito real, mas não é o único. Então, se você for no Código Civil, no artigo 1225, salvo engano, você vai ver que existem vários direitos reais. Você tem a propriedade, você tem uso, usufruto, habitação, direito de laje, penhor, hipoteca, anticrese, tá? Direitos reais do promitente comprador. Lá tem, no artigo 1225, vários direitos reais. A propriedade é o mais completo direito real. Os outros são apenas, vamos dizer assim, variações do direito da propriedade. São direitos sobre coisas alheias. Mas a propriedade é o mais importante direito real. E a Constituição consagra que é garantido o direito de propriedade. Mas esse inciso 22, vocês vão estudar isso no Código Civil, de forma proeminente, quando estiverem estudando direitos reais, vocês vão ver, confirma que começa no 1196, do Código Civil? Aqui no 1996 é da posse, e lá no 1225 é sobre os direitos reais, e Isso. no 1228 é no título da propriedade. Mas volta no 1225 para mim. Sim, o inciso primeiro, a propriedade. Não, eu quero que você leia o caput e os incisos. São direitos reais. Inciso 1, a propriedade. Marcelo, você tem que ler como orador, filho. Então, você tem que expandir o seu diafragma, entendeu?
Porque você vai ser um grande jurista amanhã e, na verdade, tem que... Já pensou se você for um juiz e tiver uma discussão na sala de audiência, você vai ter que te entornar a voz e dizer: cala a boca aí! Não é verdade? Então, bora Você lá. está certo. Leia lá. Tá. Artigo 1225. São direitos reais. Inciso primeiro, a propriedade. Inciso Inciso segundo, nunca é primeiro. Os não. incisos sempre são conferidos de forma cardinal. Não me leve a mal. Eu não estou aqui querendo lhe cortar, não. Porque vocês estão Não, tudo bem. aprendendo. Isso é natural. Isso é perfeitamente natural. Mas somente os parágrafos é que são conferidos de forma ordinal. Parágrafo primeiro, parágrafo segundo. Mas os incisos sempre são de forma cardinal. Ou seja, inciso 22, inciso 1, inciso 2. Tá bom? Certo. Então você pode continuar. Tranquilo. Artigo 1225. São direitos reais. Inciso um, a propriedade. Inciso 2, a superfície. Inciso 3, as servidões. Inciso 4, o usufruto. Inciso 5, o uso. Inciso 6, a habitação. Inciso 7, o direito de... Até o inciso 11, para ler todos? Não, precisa não. Vocês vão estudar. De qualquer forma, o que mais importante é a propriedade. E aí, Tá. voltando aqui para o inciso 22 da Constituição Federal, é claro que propriedade vocês vão estudar em direitos reais. E, na verdade, a propriedade você coaduna várias faculdades. A gente chama de grude mudo. Tá? É uma técnica de mnemônica. Então, quem tem a propriedade tem o direito de gozar da coisa, sem gracinha, tá? Tá? O direito de reaver a coisa com quem injustamente a possua, o direito de usar e o direito de dispor. Então, vocês vão, na verdade, estudar isso aí, que são as 4 faculdades, que só o proprietário tem essas 4. Só. Tá bom? Vocês vão estudar lá em direitos reais. Mas, voltando para o inciso 22, é garantido o direito de propriedade. Só que esse direito não é absoluto. Assim, vocês vão estudar que a propriedade pode ser desapropriada ou expropriada. Então, está aqui as expressões. Então, eu tenho aqui a desapropriação. Então, desapropriação, em que ela difere? A desapropriação é quando o poder público entende que a tua propriedade ela tem uma utilidade pública. Mas ela, para te tomar, ela pode te tomar? Pode. Ela deverá proceder a uma, entre aspas, justa indenização. Toda vez que eu falo dessa questão da desapropriação, eu falo de um caso razoavelmente recente. Então, veja bem, eu vou explicar esse caso para vocês que aconteceu. Não sei se eu já tinha explicado. Vocês sabem que existe aqui uma avenida chamada, aqui em São Luís, né? Chamada, que passa inclusive aqui perto, a Via Expressa, não sabe? Essa Via Expressa, mais ou menos aqui na região do Recanto dos Vinhais, nos fundos do Recanto dos Vinhais, teve algumas casas que foram desapropriadas para poder passar a avenida. Tá? Então, o poder público, a obra foi estadual, tá? Foi o governo do estado do Maranhão que fez a obra, entendeu que a casa de um cidadão, que era uma das últimas casas aqui do Recanto, onde ia passar a avenida, ela era de utilidade pública, e ele teria que sair de lá. Esse cara é cunhado de um grande amigo meu. Não vou dizer nome aqui, porque é o nome que faz o fuxico. Esse cara não queria perder a casa dele, porque ele tinha 2 lotes. A casa e um lote que ele comprou, que ele fez uma piscina, uma churrasqueira, onde ele tomava a gelada dele, né? Recebia os amigos, aquela coisa toda. O cara não queria perder de jeito nenhum. Só que ele ia perder os 2 lotes, o da casa e onde ele fez a piscina, que foi o outro lote que ele tinha comprado. Gostava demais de lá.
E esse cunhado dele, amigo meu, me apresentou para o cara. O cara foi lá no escritório, e aí ele disse, ó, cara, o Estado do Maranhão está querendo me tomar minha casa para passar lá a Avenida, a Via Expressa. E eu não quero discutir isso aí em juízo. Aí eu disse para ele assim, meu amigo, olha, você vai perder. Porque se o poder público, ele entende que a tua propriedade ela é de utilidade pública, a única coisa que você pode discutir em juízo é o valor da indenização, se você não concordar com ela. Mas que tu perde a tua casa, tu vai perder. Portanto, o direito de propriedade não é um direito absoluto. Embora a Constituição preconize que há o direito de propriedade, ela resguarde o direito de propriedade. Mas isso não significa dizer que você não possa perder sua propriedade. O cara não gostou do que tinha ouvido. É porque as pessoas, quando estão assim com problema, elas procuram alguém que digam a elas aquilo que elas querem ouvir, né? Aí o cara, eu já disse, tratei o cara muito bem, expliquei para ele e disse, olha, você vai perder seu imóvel, você vai contratar um advogado para brigar e não vai adiantar nada. Agora, se o valor da indenização for um valor que você entenda como muito aquém daquilo que vale o imóvel, a gente pode discutir isso em juízo, tá? Mas, se foi considerado de ordem pública, não tem jeito. Não tem nem como conseguir uma liminarzinha para a gente. Não tem. Aí o cara agradeceu, não cobrei nem a consulta, tá? Tem gente que não gosta de pagar consulta para advogado, mas paga para o médico. O que eu acho interessante é isso. O cara. As pessoas, na verdade, quando vão ao médico, o médico não vai dizer o que tu tem, ele vai passar exame. Mas tu paga a consulta. Não é verdade? O advogado, entendeu? Eu, pelo menos, tenho várias assinaturas que eu pago. Eu tenho livros que eu compro. Só agora, em 2021, eu já comprei 7 livros. Ah, não é muita coisa. Sim, mas eu sempre renovo os meus livros para poder estar estudando. Eu tenho repositório de jurisprudência, assinaturas que eu pago. E o cara vai no escritório de um advogado, vocês vão sentir isso na pele, viu? Quando se vocês forem advogados. Mesmo que eu queira ser juiz, vai ter que ser 3 anos advogado. Aí o cara vai lá, ele quer uma informação pronta, tu estudou 5 anos, tu fez pós, tu compra livro, tu paga assinatura. Tudo isso tem um custo. Aí o cara quer. Tem aluno que. Meu WhatsApp, todo mundo sabe que está no grupo. Aí o cara. Hoje eu já ignoro. Aí o cara, ele escreve, professor, eu gostaria de fazer uma consulta, uma consulta. Aí o cara, ele escreve tanto que tu vai passando o dedo no celular, vai demorar aí umas 20 passadas. Aí eu digo assim, meu amigo, quando virar um filme, tu me avisa para eu assistir. Porque até para ler, entendeu? Não é que a gente não queira, eu até esclareço, sem problema nenhum. Mas o problema é que o advogado também vive disso, e as pessoas entendem isso como mercantilismo. E não é. Então você paga uma consulta no médico só para o cara dizer e te passar os exames, para depois ele dizer o que tu tem. Já o advogado, não. O advogado, se tiver preparado para aquele assunto, ele vai te dizer o que é e o que tem que ser feito na hora que você faz a consulta. Mas as pessoas não querem pagar a consulta por parte do advogado. Antigamente eu tinha até vergonha. É claro que para as pessoas amigas e para os alunos dentro do contexto da sala da aula, a gente esclarece, claro. Agora, eu digo, eu cobro consulta. Aí o cara some, ou então paga a consulta, entendeu? Mas o que é que acontece? Eu achava que se eu fosse cobrar a consulta, o que o cara vai achar de mim? Vai achar que eu sou mercantilista, que eu só penso em dinheiro e tal. Não vai ficar legal, né? A gente pensa logo nisso, né? A gente tem essa mania de pensar muito naquilo que as pessoas vão achar. E aí você fica, que você não está fazendo nada de errado em cobrar uma consulta, fica sendo besta. Eu já parei de ser besta há muito tempo, entendeu? Então, cobrem, valorizem a profissão de vocês. Valorizem o esforço que vocês estão fazendo e que vocês vão fazer amanhã quando forem profissionais. Porque não tem coisa pior do que você mesmo não valorizar seu trabalho. Então, voltando para cá.
Quando o cara não escutou aquilo que ele queria que o advogado dissesse, não, pai, vamos lá, você não vai perder seu imóvel, fique tranquilo. Aí o cara lá assina a procuração, paga os honorários contratuais, a gente, né, cobra uma quantia inicial, e eu não cobrei sequer a consulta, porque na ocasião ele é cunhado de um amigo meu, de um grande amigo meu. Não cobrei, eu até conhecia ele. Eu falei, cara, não vou te cobrar nada, mas eu expliquei para ele porque que ele não iria. Beleza, agradeceu, foi embora. Passou alguns anos e eu conheci a casa do cara. Quando porque antigamente a Via Expressa ia até ali na entrada dos fundos do Coafuma, depois que terminaram a segunda parte. Nessa segunda parte que estava a casa dele, a casa dele já não estava mais lá. Tudo bem. Aí um belo dia eu encontro com eles, os dois cunhados, esse amigo meu e esse cara que era o dono da casa. Onde foi? Aqui no Boteco Bistrô. Tem um choppzinho da Heineken. Show total. Aí eu chego lá, e aí, jogador, como é que vai? Beleza e tal, senta e tal, e como é que tá as coisas? Tranquilo, beleza e tal. E aí, meu amigo, me diga aí, o que aconteceu com o teu imóvel? Eu já sabia, né? Porque eu já tinha passado por lá, quando havia a espécie que ele não estava mais com o imóvel. Mas eu dei um João sem braço e falei, cara, perdi mesmo o imóvel, mas antes eu ter te escutado. Paguei um filho da pi de um advogado que disse que não queria resolver o problema todo e nós perdemos a ação. Quer dizer, eu prefiro não pegar o dinheiro do cara do que o cara, na verdade, amanhã vir falar mal de mim, olha, sacana desse advogado. E até o advogado também eu conheço. Quer dizer, não tem jeito, meu amigo. Se o imóvel for considerado de utilidade pública para lá ser feita uma praça, passar uma estrada, uma rua, uma avenida, entendeu? Tu vai perder. Então, e a expropriação? Quando é que se dá? É quando o poder público te toma a tua propriedade sem pagar nada. Ué, pode fazer isso? Pode. Se você se utilizou da propriedade para fins ilícitos. Então, você comprou aí 1.000 hectares de terra e você plantou a cannabis sativas. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Talvez alguns já fumaram, mas não vão dizer, não é? Né? Olha lá, estou só olhando para cá, deixa eu ver se alguém se denuncia aqui. Ninguém nem, nunca deu um tapinha, né? Não, né? É verdade. Então, o cara compra a propriedade e planta cannabis sativas, né? E aí, o que acontece? Foi descoberto, ele é preso, vai responder processo criminal e também vai perder a propriedade pelo Instituto da Expropriação, por utilizar a propriedade para fins ilícitos. Tá? Existe também uma outra, que é a chamada desapropriação para fins de reforma agrária. Se tu tem 6.000 hectares de terra, tu não tem plantado nada, a terra é agricultável, por exemplo, o INCRA ou o ITERMA, que é estadual, poderão te desapropriar mediante indenização. Para o quê? Para promover reforma agrária. Mas aqui é desapropriação. Só que na desapropriação, para fins de reforma agrária dos imóveis rurais, eles te pagam com a chamada moeda podre. Ou seja, pagam uma parte em dinheiro e a União, por exemplo, se for ela que tiver te desapropriando para fins de reforma agrária, ela te paga com TDA, título da dívida agrária. É assim, a União chega através do INCRA, né, que é uma autarquia, ela chega, por exemplo, é 1 milhão, aí ela te paga 500 mil em dinheiro, e os outros 500 mil ela chega e te dá uma TDA, que é um título de dívida agrária, que você é o credor, mas tu só vai resgatar daqui a 5 anos ou 10 anos. Ou seja, a União não vai ser preciso tirar dinheiro do bolso. Isso aí, mutatis mutantes, ou seja, com as suas diferenças, é mais ou menos assim. Eu estou devendo Marcelo 10 mil reais. Em vez de pagar em dinheiro, eu dou 5 mil para ele e digo, ó, estou te dando esse cheque aqui para daqui a 2 anos. Mas eu não aceito cheque, não interessa. É claro que nessa relação privada, ele não é obrigado a aceitar o cheque.
Só estou fazendo aqui uma analogia, como se fosse isso. Então, o poder público impõe goela abaixo do desapropriado um título de dívida que ele só vai poder resgatar em alguns anos. Entenderam? Professor, mas qual é a base legal para isso? Algum na Constituição prevê esse título agrário? Não, te prevê sim, né? Não a Constituição, a legislação infraconstitucional. A Constituição, ela só se reporta sobre isso aqui, ó. Ela não trata de tudo, tá? Porque a propriedade, ela tem que atender a sua função social. Eu já até matei esse aqui, o 23. Se ela não atender a função social, ela é desapropriada. Aí vem aqui, ó. Esse aqui, ó. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade e utilidade pública, ou por interesse social, que no caso é desapropriação, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Em dinheiro. Aí ele coloca aqui, ó, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. A Constituição, mais adiante, vai tratar da possibilidade do pagamento em TDA, em título da dívida agrária. Mas ele que já sinaliza, ó, é em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Porque mais adiante, ela vai dizer que na desapropriação de imóvel rural, parte poderá ser pago com TDA. Tá entendendo, filho? Eu já ia perguntar também o que a primeira parte dele fala, que é quando que o Estado tem a propriedade para dizer, esse aqui é caso de desapropriação, por ser público, né? Bem, existem alguns critérios definidos em lei, entendeu? Se o cara não plantou nada, entendeu? Aí vai haver a desapropriação. Só que, veja bem, existem algumas desapropriações que você pode até discutir judicialmente. Por exemplo, imóvel rural, alguma coisa assim. Mas algumas não. Se você não cumprir os requisitos objetivos da lei, da função social da propriedade, cada propriedade tem uma função social. Um imóvel urbano, a função social dela é para moradia. Um apartamento, uma casa, alguma coisa assim. Você não pode fazer outra coisa. Ela tem que cumprir sua função social. Um imóvel rural é para produção agrícola. Se a terra for agricultável. Porque se não for, também não há como. Mas se for agricultável, o cara não plantar nada, ali ela não está cumprindo a sua função social. Portanto, ela deve ser objeto de desapropriação. Entendeu? Os critérios objetivos a legislação infraconstitucional vai estabelecer. Tranquilo? Inciso 25. No caso de iminente perigo, a autoridade competente pode usar da propriedade particular, assegurada ao proprietário, a indenização posterior, se houver dano. Presta atenção. O núcleo desse inciso, eu gosto sempre de localizar os verbos. É usar. Aqui já é outra coisa. O poder público não vai comprar, não vai desapropriar, não vai expropriar. Ele só vai utilizar o teu imóvel temporariamente e depois ele vai te entregar. Professor, saiu a notícia aí que parece que era o governador de Sergipe. Ele ia fazer isso durante a pandemia. Não haveria problema nenhum em fazer isso. Agora tem que ver as circunstâncias em que ele faria isso. Mas, em tese, não havia. Então, por exemplo, imagina uma seguinte circunstância. Está pegando fogo no armazém vizinho à tua casa e o corpo de bombeiro não consegue entrar pela frente, mas quebrando a parede da tua casa, que fica do lado, dá para eles entrarem. Eles vão entrar, eles vão quebrar a tua parede, entendeu, da tua casa, para poder acessar professor, o terreno. a gente estava até estudando isso em direito penal, que justamente o bombeiro ele não vai responder por crime, porque justamente era um estado de necessidade daquele apartamento poder matar alguém dentro. Então, entre o bombeiro quebrar uma propriedade, aí bota na balança, e É o perder a bem chance de jurídico salvar mais alguém, importante envolvido. isso. Sim, senhor. É a vida ou é a propriedade? Tá? Por isso é que eu digo sempre, é que, na verdade, por exemplo, ó, eu não sei qual foi a turma que eu comentei, não sei se foi a turma de vocês, que nesse caso eu vou analisar por um prisma técnico, tá?
Eu não sou Bolsonaro, nunca fui, nem votei nele, e muito menos sou petista. Eu não sou patavina, para não dizer aqui um palavrão, entendeu? Mas eu sempre procuro aquilo que é certo e aquilo que é errado nas coisas que eu olho. E eu não aceito a pecha de ser um cara que está em cima do muro. Não sou. Apenas eu quero uma terceira opção. Isso é ser em cima do muro? É ser uma pessoa? Isso não. É porque as pessoas polarizam. Eu sempre costumo dizer isso. Aliás, se eu gostasse de política partidária, ou se gostasse de político, eu era advogado em direito eleitoral. Eu não sou advogado, não advogo na área eleitoral, e a não ser que por uma questão de necessidade, de muita necessidade, porque a gente não sabe o dia de amanhã, entendeu? Mas não tem intenção nenhuma. Nem no crime também. Esse tipo de clientela eu também não quero. Então, veja bem, usar a tua propriedade, aliás, o que eu ia falar? No caso do Lula, aquelas gravações que foram ilicitamente obtidas entre os procuradores da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro, o delegado da Polícia Federal e o Escambau, né? A pergunta foi a seguinte: essas provas são ilícitas. As provas ilícitas não podem ser usadas. No processo civil, não. Independentemente se for a favor do autor ou do réu. Agora, na esfera penal, há uma relativização. As provas ilícitas, elas não podem ser utilizadas pela acusação, mas podem ser utilizadas pela defesa. Então, tecnicamente, aquelas mensagens poderiam ser utilizadas, vamos imaginar aqui, para inocentar alguém? Poderia, sem problema nenhum. O problema é que aquelas mensagens não foram periciadas. Não foram. Até teve um ministro, Lewandowski, que falou que tinha sido periciado, mas não foram periciadas. Mentira. E o próprio par dele, que é o ministro Barroso, falou que não foram periciadas. Elas não foram periciadas. Então, se não foram periciadas, elas poderiam ter sido incluído coisas ali, vocês poderiam ter manipulado de toda e qualquer forma. Não foram. Mas vamos imaginar que aquelas provas não tivessem sido periciadas e tivesse sido comprovado o conluio, todo o conluio. Vamos imaginar, só locubrando aqui, o que eu não acredito que tenha acontecido. Mas elas tivessem sido periciadas, a defesa poderia utilizar? Sim. A prova foi obtida por meios ilícitos, porque as interceptações foram feitas sem autorização prévia judicial. Portanto, a prova é ilícita. Poderiam ser feitas? Poderiam. Para acusar, nunca. Mas para defender, sim. O problema é que as provas não foram periciadas. Como também eu não acredito em nada que o foro de Curitiba não seja o foro competente. Não acredito em nada do que o Supremo... Aliás, eu não acredito no Supremo Tribunal Federal. Não acredito. Entendeu? Isso sem nenhuma paixão bolsonariana, não sou bolsominion. Aliás, eu espero que esse cara não ganhe e nem o Lula, se candidatar, ganhe. Eu quero um terceiro elemento. Eu, dificilmente na minha vida, eu costumo confiar em quem já me traiu. Posso até perdoar uma traição. Mas já fui traído pelo Lula e, para mim, também fui traído pelo Bolsonaro, embora eu não tenha votado nele. Entendeu? Mas fui traído. Porque algumas convicções que a gente espera de um governante, mesmo não sendo a favor dele, não sendo aquele cara que levanta bandeira, eu não boto nem no meu carro nada de propaganda política. Quando eu botei uma vez, duas vezes foi o vereador. Só. Mas não boto propaganda de ninguém no meu carro. Entendeu? E não faço propaganda para ninguém. Não vou para a rua, não faço nada. Entendeu? Eu apenas quero uma pessoa séria. E não vejo em nenhum dos dois seriedade suficiente para governar o nosso país. Tá? Então, vamos lá. Então, voltando para a questão aqui. Usar. O primeiro exemplo foi o Corpo de Bombeiros. Então, o cara quebrou a casa. Eu me lembro que teve até um incêndio que teve no centro da cidade, ali naquela avenida que desce para o Mercado Central, Magalhães de Almeida. E o cara morava lá. E o cara me indagou, não, bom, o Corpo de Bombeiro quer invadir a minha casa, o cara me ligou, né, que estava tendo incêndio.
Aí eu quero saber se você tem a obrigação de abrir sua casa para eles quebrarem, para poder. A mesma coisa foi feita quando teve um incêndio aqui na Coab. Não sei se foi acho que era uma loja de eletroeletrônico, alguma coisa assim. Pegaram o comércio do cara todinho que estava do lado e quebraram para poder acessar. E você é obrigado. Então, o iminente perigo público faz com que a autoridade competente possa usar. Agora, ela tem que te indenizar pelos danos que foram causados. Entendeu? Nesse caso específico, a água prejudicou a mobília do cara todinha, entendeu? Eles tiveram que indenizar, indenizar. Mas aqui é só para usar. Inciso 26. Professor, rapidão. Voltando aqui no inciso 25, né? Não, no inciso 24. Pode-se usar do uso capião? Porque, como o senhor disse naquele seu caso... Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Como naquele seu caso daquele seu amigo do cunhado. Ele não morava lá, daí eles poderiam usar do uso capião, como esse artigo 25? Aliás, esse inciso 25 você quer falar? Inciso 25. Na verdade, não. Vou lhe dizer por quê. Porque a ação de uso capião, aliás, lembrando que uso capião é um substantivo feminino. O que significa dizer isso? Você não fala o uso capião, você fala a uso capião. Tá? Então, veja bem, a uso capião é um conceito jurídico que visa a aquisição da propriedade, não a desapropriação para finalidade pública. Tá? Então, a uso capião, ela necessita, e vocês vão aprender também em direitos reais, é uma forma de aquisição da propriedade. É quando alguém quer adquirir a propriedade. Para isso existem alguns requisitos. Você precisa ter uma posse mansa, pacífica, duradoura e ininterrupta. E qual o prazo para uso capião? Vai depender. Se for imóvel urbano até 250 metros quadrados, a prescrição, a gente chama prescrição, a uso capião é de 5 anos. Aí tem uso capião de 10 e de 15. É o chamado, esse de 5 é o chamado uso capião especial urbano. Tá? Mas a uso capião é uma discussão judicial onde alguém quer adquirir a propriedade de uma outra pessoa que se mostrou inerte em reivindicar a coisa que era dele. Tu tá entendendo? Então, Foge. é basicamente um conflito de partes, e não da união. Exatamente. Isso aí, de qualquer forma, é entre partes. A desapropriação para utilidade pública ela é perpetrada sempre pelo poder público. Entendeu? E outra, a desapropriação, eu posso estar na posse, exercendo a posse e a propriedade do meu bem. Eu vou perder. Agora, a uso capião, ela necessita que o proprietário que esteja lá no cartório de registro de imóveis, ele esteja inerte. Lá tem uma outra pessoa morando e esse proprietário nunca reivindicou a coisa dentro de um determinado lapso temporal. E aí, o que acontece? Aquele que lá esteve e utilizou a propriedade como se sua fosse, vai ingressar com uma ação de uso capião. E provando que ele está lá de forma mansa, pacífica, duradoura e de boa fé, ao final ele vai ter uma sentença favorável, dizendo que agora ele passa a ser o proprietário. Mas é preciso, qualquer pessoa pode impedir a uso capião. E a uso capião, um dos pré-requisitos, é exatamente o fato do proprietário não reivindicar a coisa. Aqui na desapropriação para necessidade pública, entendeu? O cara está lá, morando na casa dele. Então, não tem prazo para uso capião se o proprietário está dentro da coisa. Tem, não. Porque o lapso temporal para uso capi é o lapso temporal que o possuidor está lá sem que o proprietário venha reivindicar a coisa. Então, são coisas diferentes. Tá certo? Beleza, Marcelo? Beleza, Então, beleza. Inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes
de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. E aí eu vou aproveitar aqui a aula de ontem, que também era de constitucional, eu acho que está bem aqui, para explicar dois conceitos para vocês. Porque ontem à noite também é constitucional, só que é noturno, mas é o mesmo programa. Presta atenção. Há uma diferença entre penhor e penhora. São conceitos jurídicos diferentes. O penhor é um conceito jurídico estudado por uma norma de direito material. Vocês devem muito bem lembrar a diferença que tem entre direito material e direito processual, né? Eu falei isso para vocês em TGP. O direito material trata de normas de conduta, normas jurídicas de conduta do cidadão dentro da sociedade. E o direito processual trata de normas dentro de um processo judicial. Um é fora e o outro é dentro de um processo judicial. O penhor é um conceito jurídico, eu vou até mudar aqui. É um conceito estudado em norma de direito material. Mais especificamente, em o direito civil. Na sua principal legislação, que é o Código Civil. Se vocês voltarem lá no Código Civil, quando o Marcelo falou, vocês viram falar de penhor. 1225, volta lá. Um dos direitos reais é o penhor. Vê qual é o inciso. Inciso 8. Inciso 8. Está lá. E o que vem a ser o penhor? O penhor é um direito real que garante o pagamento de uma dívida. Ele recai sobre bens móveis. Assim eu chego para o Marcelo e digo, Marcelo, presta um dinheiro aí, cara. Bora, beleza, vamos assinar aqui o contrato de confissão de dívida. Mas aí o Marcelo diz, Wagner, tu não tem uma cara muito boa de bom pagador. Eu quero uma garantia. Eu digo, beleza, eu tenho um carro. Serve? Serve. Então o carro vai ficar aqui na sua posse até eu vir te pagar a dívida. O que nós fizemos? Há uma garantia, nós apenhamos o carro. Não é penhoramos, é apenhamos. O que significa isso? Nós assinamos um contrato de 50 mil reais, no qual um carro ficou como garantia do pagamento da dívida. Se eu não pagar a dívida, ele vai poder ficar com o carro. Estão entendendo? Isso é penhor. Penhor é uma coisa, tá? Aí, muita gente, o contrato de penhor mais conhecido são os da Caixa. As pessoas vão na Caixa Econômica Federal, levam uma joia, fazem o empréstimo e a joia fica lá na Caixa como garantia. Se você não pagar a dívida, a Caixa vai vender a tua joia. Então, quando eu fui, aí muita gente diz assim, eu vou penhorar uma joia minha lá na Caixa Econômica Federal para obter o empréstimo. Você não vai penhorar, você vai apenhar. Você não vai penhorar, não. Você vai apenhar. Tem vários colegas na advocacia que usam essa expressão de forma errada. Você não vai apenhar, amigo. Você não vai penhorar, você vai apenhar. Você fez um empréstimo e está dando alguma coisa como garantia. Dando não. Você está entregando alguma coisa. Se você, naquele prazo e naquela condição, não vier a pagar, o que vai acontecer? O credor poderá adjudicar a propriedade daquilo ali e vender, fazer o que ele quiser. Só que para a Caixa Econômica Federal não interessa ficar com dinheiro. Ela vai vender a joia e fazer dinheiro. Interessa para a banca é dinheiro, liquidez. Então você vai apenhar. Então, quando você estabelece um penhor,
Se a gente colocar o verbo no infinitivo, você vai apenhar. Ótimo. Aí o que acontece? E o que vem a ser o penhor? O penhor é uma garantia real, é um direito real, uma garantia real para pagamento de uma dívida. É um conceito jurídico de direito civil, de direito material. Eu até achei aqui no artigo, professor, eu achei até aqui no artigo 1431 do Código Civil, Exato, que não é, tem, exatamente. constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse, que em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel suscetível de alienação. Exatamente. Entreguei a coisa, ó, eu venho buscar meu carro, viu, Marcelo? Tá? Fica com ele aí, entendeu? Quando eu vier pagar a dívida. Agora, a penhora é um conceito jurídico de direito processual. Não existe penhora se não tiver processo. Acho que eu até expliquei isso aqui para vocês, na ITGP. Penhora sem processo não existe. O penhor, ele só se dá em bem móvel. Quando a garantia for um bem imóvel, por exemplo, eu fui ao Marcelo, me presta aí 100 mil, preciso de uma garantia, um terreno. O terreno é bem imóvel. Então, nesse caso, vai se registrar a hipoteca, que é outro direito real que está previsto no artigo 1225 do Código Civil. Mas são conceitos jurídicos de direito, não de direito processual, mas de direito material. Fiz um contrato, coloquei. Coloquei um imóvel como garantia? Coloquei. Então é hipotecado. Se entreguei um bem móvel como garantia, aí eu não sei o que é bem móvel, o que é bem imóvel. Vai revisar parte geral do direito civil, que lá em parte geral vocês estudaram bens, né? Tem duas classificações, bens reciprocamente considerados e bens considerados em si mesmos. Aí tem bem móvel, bem imóvel, bem tangível, bem consumível, bem consumível. Aí tem que dar uma revisada lá. Então, a penhora é um conceito de direito processual. Opa! O que significa? A restrição de um bem para garantir o pagamento de uma obrigação ajuizada. O Marcelo entrou com uma ação contra mim, me cobrou uma indenização, ganhou, processo transitou em julgado, vai entrar agora na fase de execução. Se eu não paguei, vai procurar algum bem. Pode ser bem móvel ou imóvel, desde que seja suscetível de alienação. Então, eu poderia colocar recai sobre bem móvel e imóvel. Então, a penhora, para que ela haja, para que ela exista, primeiro tem que ter um processo. Segundo, tem que ter uma ordem judicial mandando restringir aquele bem ali para pagamento de uma obrigação ajuizada. Então, penhor e penhora, não vamos confundir freio de caminhão com freio Damião. São coisas diferentes. Beleza? Tranquilo? Então, bora voltar. Aqui, o que ele está querendo dizer? Que não pode haver penhora. Então, se eu estou falando de penhora, eu estou falando de uma restrição judicial. O juiz ele não pode penhorar a pequena propriedade rural. A pequena propriedade rural ela está prevista no chamado Estatuto da Terra, aqui assim definido em lei. Geralmente até 50 hectares é considerado. Agora, vê bem, a propriedade rural que é trabalhada pela própria família proprietária. Chama de cultura de subsistência. Ela não pode ser penhorada. Esses aqui não são os únicos bens. Então, o que acontece? Se o dono da propriedade rural, considerada pequena propriedade rural, que ele lá mora com a família e planta uma rocinha lá, as dívidas que ele contrair, ele não vai perder a propriedade dele, porque ela não pode ser penhorada.
Entenderam? Wagner, esses são os únicos bens que não podem ser penhorados por dívidas? Não. Tá? Tem um artigo aqui do Código de Processo Civil, o 833, que trata de outros bens que não podem ser penhorados. Ó, penhorado é processual. Artigo 833 do CPC. Então, são impenhoráveis. Tá aqui, não podem. Os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário. Vou explicar isso aqui para vocês. Alguns incisos eu vou explicar. Eu peço um dinheiro emprestado para o Marcelo, 100 mil. E eu tenho um Fusquinha 78, todo lindo, e Marcelo é apaixonado pelo meu Fusca. E aí eu assinei o contrato com ele, mas a gente colocou uma cláusula dizendo o seguinte, que tu pode penhorar qualquer coisa, Marcelo, mas esse Fusca tu não pode penhorar, tá bom? Aí tu, tá bom, colocamos lá. Então, nós declaramos por ato voluntário que esse bem não pode ser penhorado. Beleza? É do inciso 1. Inciso 2. Todos os pertences que guarnecem a sua residência. Geladeira, sofá, televisão, tudo que guarnece também não pode ser objeto de penhora, a não ser aqueles de elevado padrão, né? Tá? E que ultrapasse as necessidades. Outra, os vestuários. Imagina, o cara fazer a penhora do vestuário, o arresto, o oficial de justiça encontra uma moça bonita na rua e diga, minha amiga, você tem um processo, você tem ciência? Tenho. Então, eu tenho que fazer a penhora e o arresto das suas vestes. Por favor, tire a sua roupa. Ela, aqui, na rua? É aqui mesmo. Claro que não pode, né? Muito bem. Outra, salário, vencimento, soldo, remuneração, provento de aposentadoria. Não pode ser penhorado? Não. Tem exceção? Tem. Que é a seção do parágrafo 2º. O que trata do parágrafo 2º? PA. PA que eu falo aqui não é progressão aritmética que vocês aprenderam em matemática, é a pensão alimentícia. Deveu a PA, vai para a cheirosa. Artigo 528 do Código de Processo Civil. Tá? Tá devendo a PA, vai pegar uma cheirosa e ainda pode, cheirosa que eu digo, vai para a cadeia, tá? Que é a única prisão civil por dívida permitida. Todos os livros que você tem, as suas ferramentas de trabalho também não podem. O seguro de vida. Isso aqui, o cônjuge que fizer isso aqui, colocar o outro como beneficiário, ele está pedindo para morrer. Né? Então, o que acontece? Imagina a seguinte situação, João é casado com Maria. Eles estão envoltos em dívidas, dívidas e mais dívidas, dívidas e dívidas. Entendeu? É sabido e consabido que quando a crise entra pela porta, o amor vai embora por todos os outros buracos de janela, até do ralo. Não há amor que sobreviva à lisura bruta. Não dá. Não tem jeito. Né? Aí o que acontece? Imagina a situação, João casado com Maria, todos dois endividados, o casamento já está meio quebrado, e ela descobre que ele tem um seguro de vida, e ela é beneficiária do seguro, um seguro de R$1 milhão. O que ela vai pensar? Meu Deus, eu me livro dele, fico rica. Mas aí, Wagner, os credores iriam ficar com o dinheiro? Não, porque o prêmio de seguro de vida é impenhorável. Entendeu? Então, olha aí, um pedir para morrer. Entendeu? O cara que faz, ou a mulher também que faz em relação ao homem. Entendeu? Um seguro de vida. Entendeu? E aí o que acontece? Aliás, eu costumo dizer que, claro que isso aqui é uma brincadeira, né? Que antigamente as mulheres, quando terminavam o relacionamento, elas faziam as malas e voltavam para a casa dos pais. O tempo evoluiu, e quando o cara chegava em casa, quando a relação estava terminada, a mala dele já estava na porta com a fechadura trocada. Então, ela botava era o cara para fora. E aí a mulher evoluiu mais ainda, como fez aquela mulher daquele dono da IOC. Ela passou a colocar o cara todo cortadinho dentro da mala. Entendeu? Vocês não lembram disso?
um crime que aconteceu em São Paulo. Ela matou, esquartejou o cara todinho, espremeu o sangue todinho, botou dentro da mala, ainda tem imagem dela no elevador. Ela descendo do elevador, dando boa noite pro porteiro. Boa noite, ela com duas malas na mão, era o cara dentro das duas malas, todo cortado. Eu, hein? Fala sério, esse mundo está perdido. Muito bem, existem outros aqui também. Inclusive, ele fala aqui da propriedade rural. No artigo 833, ele repete o inciso da Constituição Federal. Tá bom? Existem outros aqui, poupança até 40 salários mínimos. Vocês vão estudar isso aqui quando vocês estiverem vendo processo de execução. Vale a pena fazer uma observação em relação ao salário mínimo. Isso aqui é interessante pra caramba. Tem uns caras brasileiros sempre que dar. Eu tenho dinheiro depositado em caderneta de poupança. O cara tem 200 salários mínimos. Ele abre assim, tipo umas 20 ou 10 poupanças até o limite de 40, para não ser penhorado nenhuma. Porque aqui o inciso 10 ele diz que quantia depositada até o limite de 40. É só uma. Então, se tu tiver 10 poupanças e cada uma com menos de 40, tu vai perder as outras 9. Vai ser penhorado. É para evitar malandragem. E outros recursos mais aqui. Tá? Então, existem vários bens. Mas tem só esse bem que não é penhorado? Também não. A casa também é penhorável. Deixa eu ver se eu acho aqui a legislação que trata sobre isso. Não sei se eu tenho, acho que é a Lei 8.009. Brasil. Deixa eu ver, Lei 8.009. Cadê? Tenho ela aqui. Aqui está. A Lei 8.009 diz o seguinte, no seu artigo 1º. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída aí pelos cônjuges, pais, filhos que sejam proprietários. Então, o imóvel não pode ser penhorado. Mas essa regra absoluta, não. O artigo 3º traz as exceções. A impenhorabilidade é oponível, salvo se. Então, tem algumas situações em que o imóvel é penhorado. Por exemplo, financiamento. Ou imagina uma coisa, tu compra uma casa financiada. Aí tu resolve não pagar a caixa acreditando que tu não vai perder o bem, que é o bem penhorável. Nada disso. Pagou financiamento, perde. Pensão alimentícia, perde, perde. Tá? Não vou comprar aqui. Obrigações próprio terreno. Vocês estudaram obrigações próprio terreno? Não, vocês estão no 3º. Vocês estão estudando? Vocês estão estudando o quê? Obrigações? Sim. Então, essas aqui são as obrigações próprio terreno, que são as obrigações próprias da coisa. Ou seja, os impostos e as taxas que recaem sobre o imóvel, como IPTU, ITBI, ITR. Até a própria taxa do condomínio que a pessoa mora. Exatamente, porque diz respeito ao imóvel, você perde. Para execução de hipoteca. Então, por exemplo, eu nunca me esqueço de um cara que é amigo de Léo, um outro amigo meu, ele estava tomando uma cervejinha lá no Catalana, e o cara chega, rapaz, eu fiz um negócio bacana, enganei um banco. Eu digo, me enganou como? Não, eu fiz um empréstimo e coloquei a minha casa como hipoteca. Mas eu sei, um advogado me falou que a casa é impenhorável. Eu digo, sim, filho. Mas no momento em que você concordou em colocar a tua casa como hipoteca, tu abriu mão da impenhorabilidade. Porque esse conceito não é absoluto, não. Então, se tu chegar, quiser fazer um empréstimo, quiser colocar a tua casa, teu único lugar onde tu mora, como garantia, no caso aqui é a hipoteca, que é o direito real, tu perdeu. Se não pagar a dívida, eles tomam a casa? Tomam. Então, essas aqui são as exceções. Foi adquirido por produto de crime. O cara plantou a cannabis, fez um dinheirinho, comprou uma casa de veraneio. Perde, perde. Entendeu? E o último aqui, que é o contrato de locação, que é o fiador do contrato de locação, que não convém aqui comentar. Beleza? Professor, Diga. tira uma dúvida. E quando a pessoa vende cachaça de maconha, ela perde também? Cara, agora tu me apertou agora aí, porque isso aí tem alguma coisa com legislação penal.
tem que perguntar é para Maurício se cachaça de maconha. Eu acho, eu não sei, cara, porque isso aí você tem que ver na legislação de substâncias entorpecentes, se isso é permitido ou não, entendeu? Entendeu? Mas isso eu não sei, sinceramente. Eu sou bem claro. Eu não sei se cachaça de maconha. Se for a cachaça de maconha foi ilícito no Brasil, eu não sei se é. Aí, se ele vendeu muita cachaça e comprou uma casa, ele vai perder a casa. Agora, se vender cachaça de maconha não é proibido, não for proibido, entendeu? É complicado porque onde é que ele achou a maconha para poder fazer a cachaça, né? É, porque eu acho que depende, né? Porque dá Aí para usar você já maconha vê, em né? alguns medicamentos, né? E aí eu acho Na que depende verdade, muito. mas esses medicamentos, É eles mais são, em o geral, THC e importados, né? tal. É. É. Mas aí a cachaça eu não sei não, filha. E olha, só quem vai dizer isso para vocês é Maurício, professor de vocês, né? Sim, professor. Mas aí a maconha nunca me deu muita curiosidade. Mas a cachaça de maconha deve dar uma onda muito boa, né? Ai, mas eu não sei, minha linda, não sei te dizer, não. Não sei te dizer se cachaça. Se cachaça de maconha for proibido, entendeu? Tudo bem, professor. Eu acho massa é papo de maconheiro, né? Geralmente, quando o cara fuma maconha, ele tem um raciocínio mais lento. Pode reparar, se o cara é um fumador, quanto mais de maconha, ele começa a ficar lento, entendeu? Você vê que o cara, né, meio... E aí tem o diálogo de maconheiro é muito, muito curto. Eles não perdem muito tempo. Então, um maconheiro está cruzando o outro diz assim, aí, e o outro só. Aí o cara, valeu. Quer dizer, eles economizam muito na hora de falar, entendeu? Então, o cara geralmente é muito lento, né? Pode reparar que tem até o andar do ladrão. Aliás, de maconheiro. Diz que o andar de maconheiro é abanando o rabo, né? Que o cara anda assim, ó, né? Aí tem essa brincadeira aí, que nem eu falo. Desculpa aí para quem é maconheiro, né? Não quis ofender ninguém, não, tá? Tá? Os maconheiros, se tiver algum maconheiro aí, eu não estou querendo, entendeu? Muito. Ai, Jesus amado. Vamos lá. Eu não vou fazer intervalo, vou até daqui a pouco para a gente não ter intervalo, tá? Porque minha garganta vai ter que segurar para a aula da noite também. São assegurados nos termos da lei. Ah, desculpa, eu não falei aqui. Ixi, acho que eu passei aqui demais. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de obras transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Presta atenção aqui numa coisa. Eu vou logo matar isso aqui, ó, tudinho, que é a questão da proteção. Isso bem aqui. Vou resumir, até porque vocês ainda vão escutar. Escutaram o raio? Rapaz, eu Tudo escuto. bem, professor. A gente escutou aqui também, professor, na minha casa aqui. Caramba! Gente, Eu acho que vai chover. você acha? É, o tempo... Eita, diabo, o tempo fechou mesmo. Aqui fechou. Entendeu? Eu quase não estou torcendo para a aula, para a internet cair à noite, rapaz. Se de repente acontecer, eu vou ficar com tanta pena na aula de sexta-feira à noite. Eu tinha pedido para a Alexandra me colocar na aula de sexta-feira à noite, mas aí não teve jeito também. Acabei ficando dando aula à noite. Mas não seria a mal, não, né? A internet cair. Eu também não vou provocar aquela da internet. Não desce para a praia que fica ao fundo. Que é isso, jogador? É a sua praia do seu veraneio aí. No seu tá 2 semanas já. Exatamente aqui. Eu vou fazer uma festa aqui. Ontem o pessoal maldoso da turma da noite foi fazer uma festa para fazer um churrasco aqui no meu quintal aqui, na minha humilde praia, entendeu? Aí todos podem ficar à vontade, todo mundo à vontade. Só não os homens, é claro. Muito à vontade não pode, mas as meninas podem ficar à vontade, sem problema. Aí o menino estava falando isso ontem. Teve uma menina que ficou ofendida. Me respeita, não sei o que. Esse rapaz foi só uma brincadeira. Tem gente que leva todas as coisas muito a sério, ferro e fogo. Calma, é só uma brincadeira. Você fica do jeito que você quiser. Aí uma começou a brigar com a outra. Eita, povo desunido. Entendeu? Mas aqui
com esta turma, eu vou fazer um churrasco agnóstico. Todo mundo vestido de crente. Ou seja, só com a cabeça do lado de fora e as mãos. Pronto. Vamos lá. Veja bem, existem duas legislações que vocês vão estudar, acredito que lá em Direitos Reais, que é a Lei de Direitos Autorais, que diz respeito a obras audiovisuais, como filmes, reprodução sonora, aulas, videoaulas, por exemplo, que são protegidas por uma legislação chamada. Existem duas legislações. A Lei de Direitos Autorais, que trata sobre essas questões de vídeos, programas, etc., e a Lei de Propriedade Industrial, que é mais ligada para o quê? Para o registro de marcas e patentes. Então, se você tem uma ideia e você quer patentear essa ideia para que ela seja sua exclusivamente, você tem que registrar ela no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Se eu inventei alguma coisa, um carro movido a ar, e eu quiser que ela seja exclusivamente minha, eu vou ter que registrar no INPE. O que é que o INPE vai fazer? Ele vai verificar no Brasil todo se alguém já inventou aquilo ali. Se não registrou, ele vai te dar, tá aqui, ó, é a tua ideia. Se alguém quiser explorar essa ideia, essa invenção, essa pessoa vai ter que pagar para ti. Tá? Só que não pense que você vai ter essa patente de invenção o resto da vida. Não sei assegurar para vocês em que tempo você vai ter, mas a depender do tipo de invenção, você vai ter a prioridade não para o resto da vida, mas por um determinado tempo, que pode variar entre algo em torno de 10, 50 anos, alguma coisa assim. Agora, vê bem, a marca Nike, por exemplo, uma logomarca, ela é para a vida toda, fica até para os herdeiros. Agora, uma invenção, uma descoberta, ela não é para a vida toda. Então, vai chegar um momento em que ela vai cair no chamado domínio público. Ou seja, qualquer um vai poder explorar a tua ideia sem ter que te pagar mais nada. Como é aquele caso do Henry Ford, que inventou o carro, e existem diversas milhares de marcas hoje que criam carros. Mas aí tu está falando de direito americano, né? Então não Porque se quem inventou enquadraria. foi Henry Ford lá nos Estados Unidos. Mas aqui, de qualquer forma, se assim fosse, porque quando você cria uma ideia nova, em algum momento ela tem que cair no domínio público. Por quê? Para que todas as pessoas possam explorar livremente a tua ideia, para que a sociedade se desenvolva. Então, a ideia é exatamente essa. Você não é dono de uma invenção para o resto da vida. Agora, você é dono de uma marca, você pode vender, se quiser vender vai ser do teu herdeiro, que vai ser do herdeiro do teu herdeiro, e aí por aí vai, enquanto não vender. Né? Logomarcas, entendeu? As marcas, as patentes de alguma coisa que não seja uma invenção, algo revolucionário. Que aí tu não vai ter ela para a vida toda. Teve até a história da Volvo, que foi ela que... Rapidinho, Tá. ó, bem aqui, lavra isso, ó. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, propriedade das marcas, nomes, empresas, etc, etc, etc. Aí ele vem dizendo. Diga, meu jovem, pode falar, Otávio. Que algumas ideias elas caem em domínio público, que é para que a sociedade se desenvolva e tal. Mas a Volvo, já pensando nisso, foi ela que inventou o cinto de segurança de 3 pontos, que é usado nos carros. E ela nunca registrou patente porque ela achou que aquilo era uma coisa necessária para a sociedade. Então ela deixou que todo mundo pudesse usar, as empresas. Por exemplo, a Michelin, que é uma empresa francesa, acho que é a líder mundial em fabricação de pneus, foi ela que inventou, sei lá, não sei se foi na década de 80 ou se foi antes, não me lembro, o chamado pneu radial, pneu sem câmara. E todas as outras empresas, como Goodyear, Pirelli, que fabricavam pneus radiais, pagavam royalties para a Michelin, para poder produzir pneu radial, porque ela tinha registrado a invenção e durante o tempo em que isso vigorou,
Todas essas empresas que produziam pneu radial pagavam royalties para a inventora. Depois, isso caiu no domínio público. E aí, todo mundo hoje produz pneu radial e não tem que pagar mais nada para Michelin. Tranquilo? Inciso 30, parece que está chovendo, né? Tá, começou a chover aqui também. Mas aí é muito. Gente, deixou só aqui, no meu quarto, na minha suíte presidencial, fechar as janelas, senão vai molhar tudo. Só um minuto. Pai, está caindo água e não é pouco, não. Entendeu? Numa sexta-feira essa de pandemia, que ainda as pessoas não podem sair, nada como uma pipoquinha, um filme mais tarde numa chuva, de costela, ó, show de bola, bom demais, entendeu? De costela com nada, né, professor? Oi? De costela com nada. Tá todo Digo, mundo sozinho em casa na pandemia. Só mas só também se tem que for tomar cuidado. vocês, mas a minha costela mais tarde está chegando. Ela está no trabalho agora, já mandou uma mensagem dizendo que após as 19, como eu estou trabalhando home office, mas ela não está. Mas ela trabalha numa empresa que na sala ela trabalha sozinha. Então, o que acontece? A maior parte do pessoal trabalha em casa. Às vezes também ela trabalha de home office também. Aí ela vem para cá, ela disse que vai vir para cá. Aí já tem um belo de um espumante nos aguardando, né? Aqui na minha humilde sacada, tomar um espumantezinho, bater um papo, entendeu? E aí, deixa para lá. Vamos adiante. As meninas fazem força para não rir, algumas até riem, agora tem umas que fazem uma força para não rir, entendeu? Na verdade, vocês nem sabem o que vai acontecer depois de um espumante, ninguém tem nem ideia, entendeu? Vocês Vamos vão lá. cair duro e dormir. É isso que vai acontecer. A gente vai se embriagar, não vai rolar nada, vai todo mundo dormir. É, exatamente. É verdade, tem razão, tem razão. Vamos lá. É garantido o direito de herança. Vocês vão estudar herança em um livro do direito do Código Civil chamado Direito das Sucessões. Tá? Então é garantido o direito de herança. Apenas uma curiosidade que vocês vão estudar em Direito das Sucessões, se vocês estiverem lá. Olha só. Você pode livremente dispor daquilo que você tem através de testamento. Então, eu posso deixar o que eu tenho para quem eu quiser. Mas há uma observação que deve ser feita. Se houver herdeiros necessários, filho, neto, por aí vai, na ordem descendente ou ascendente, metade de tudo que é teu obrigatoriamente ficarão para os herdeiros necessários. Então, por exemplo, eu tenho uma filha que tem 9 anos. Se tudo que eu tenho, que não é muito, eu simplesmente deixar para uma entidade filantrópica, metade de toda o meu ato de última vontade não vai poder ser aceito, porque ela vai ter direito de ficar com a metade do que era meu, quando existe herdeiro necessário. Mas é claro que isso é um assunto que vocês vão estudar. Vocês vão estudar isso aqui em direito das sucessões. Eu não vou tirar aqui o prazer do professor de explicar. E existe também uma ordem sucessória, né? Então, quando alguém morre, a primeira, deixa eu ver se eu acho aqui no Código Civil. Primeiro que, eu não me lembro muito da ordem, mas a ordem é mais ou menos assim. O cidadão morreu, ele tem filho, são chamados descendentes. Tem, então fica para eles. Se ele não deixou testamento, né? O cara não deixou testamento. Morreu, fica para os filhos, que são os descendentes. Não tem filho, vai para os ascendentes. Pai, mãe, avô, avó, etc. Se não tem descendente nem ascendente, vai para o cônjuge sobrevivente. Mas não tinha filho, não tinha pai, não tinha descendente, ascendente, nem tinha cônjuge sobrevivente. Aí vai para os parentes colaterais. Irmão é considerado parente de segundo grau. Vocês vão estudar isso aí, tá? Lá.
Então, O professor só explicou um pouco disso pra gente. então tá beleza. Ele Então, vocês... explicou lá no Em TGP. Cinco e-mails. Tá vendo como a gente não lembra das coisas? Então, tá todo mundo bem, que coisa boa. Não, Mas mas vocês o vão senhor voltar a pode esse assunto continuar. ainda. Oi? O senhor pode continuar explicando. Não, isso eu já falei. É como Entendeu? você disse, se você já falou, você fala de novo. É. O que abunda não prejudica, não é verdade? Presta bem atenção no que eu estou Exatamente. falando. Estou falando em abundância, entendeu? Para aquelas mentes pecaminosas, entendeu? Vamos lá. A sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil. Então, por exemplo, um estrangeiro pode ter bens no Brasil, mas a sucessão, que é os dispositivos de herança. Então, se um estrangeiro tem bens no Brasil, as regras de sucessão, que sucessão é regra de quê? De herança, serão sempre reguladas pela lei brasileira, quando e só serão reguladas pela lei estrangeira quando a lei estrangeira for mais benéfica para os herdeiros que ele tenha no Brasil. Então, vamos imaginar um rico empresário que tenha negócios no Brasil, comprou bens, e aí, em cada lugar que ele vai, ele arruma uma mulher. É um país, ele vai no Canadá, tem uma, aqui tem outra e tal, etc. E em cada lugar ele fez filho. O que acontece? A lei vai privilegiar os herdeiros havidos no Brasil, os nacionais. Tá? E vai ser utilizada a lei brasileira para dividir os bens entre os filhos. Não estou aqui dizendo que os filhos estrangeiros também não têm direito de herdar os bens que aqui estejam, mas é a lei brasileira que vai ser utilizada. Só vai se utilizar a lei estrangeira caso essa seja a melhor lei. Tá? Inclusive, o Código de Processo Civil, que nós vimos em TGP no período passado, ele trata um pouco sobre esse tema. No artigo, eu acho que é 23, vamos ver se é. Compete exclusivamente à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, em matéria de sucessão hereditária. Está bem aqui. Matéria de sucessão hereditária tem outras aqui, mas eu estou me atendo a essa. Sucessão hereditária aplica-se à lei brasileira. Então, vai competir à autoridade judiciária, ao juiz, utilizando as normas do direito brasileiro, tratar sobre esse tema. Beleza? O Estado promoverá, já ouvi o 32, na forma da lei, a defesa do consumidor. Na forma da lei, que lei? Uma lei que veio 2 anos depois da promulgação da Constituição. A Constituição veio no dia 5 de outubro de 1988, e o Código de Defesa do Consumidor foi a Lei 8.078 de 1990, que veio quase 2 anos depois. Cerca de 2 anos depois. Tá? Todos têm... Diga, pode falar. Antes do senhor prosseguir, o inciso 30, eu li uma vez na internet um casal de pais norte-americanos que eles especificaram que não iriam deixar a herança para os filhos deles, pois eles iam doar toda essa herança para outras crianças, para outros institutos. Tem alguma distinção? Veja bem, tu estás falando aí do que a gente chama de direito alienígena. Direito alienígena é direito de um outro país, de uma outra nação soberana. Tu não falaste isso? Não foi nos Estados Unidos? Sim. Nos Estados Unidos, você deixa herança até para cachorro. A lei de lá, eu sei mal a daqui, Safira. Então, lá, eu não sei. O que eu posso te dizer é o seguinte, que aqui, quando você tem herdeiros necessários, parte daquilo que você tem ficará para eles. Entendeu? Herdeiros necessários. Eu não sei. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Eu não me lembro qual é o artigo do Código Civil que trata sobre isso, mas eu vou tentar achar. Mas no direito americano você deixa herança até para cachorro. Aí não posso te dizer nada, porque eu sei mal daqui.
Uhum. Professor, Oi. enquanto o senhor vê isso aí, um exemplo, caso um casal estrangeiro tenha tido um filho aqui e morreu aqui, mas não tem a nacionalidade. Tipo, o que acontece? Continua sendo usado o A daqui? Como é que é, meu bem? Diga aí. Por exemplo, eu só estava dando o exemplo do cara que teve vários filhos em vários lugares e usaria a, A lei as leis, daqui. as leis daqui. Hum. Mas no caso de um cara, digamos que americano, ele veio, teve um filho aqui e morreu aqui, mas ele não tem a nacionalidade brasileira. Hum. Usaria as leis daqui do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Tanto é que o Código No de caso, o Processo filho seria Civil, brasileiro mesmo, né? a lei vai ser brasileira, independentemente da nacionalidade do cara. Está aqui, ó, o dispositivo fala: compete à autoridade brasileira, com exclusão de qualquer outra, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento e inventário de partilha de bens situados no Brasil. Está bem aqui. Vai ser a lei brasileira. Entendi. Tiver bem no Brasil, é a lei brasileira, não interessa. Certinho? Certo. Bem, o dispositivo do Código Civil que trata sobre isso é esse bem aqui, ó. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Não foi isso que eu disse? Sim, professor. Metade da herança. Então, se você tem herdeiro necessário, você só pode dispor. Artigo 1789. Beleza? Certo. Muito bem. Todos têm o direito a receber dos órgãos públicos, vou finalizar com esse aqui, informações. Tá? Olha, no tempo da. Eu vou fazer aqui uma observação. Primeiro, eu vou ler o dispositivo. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos, informações suas ou informações públicas. Eu quero saber quanto é que foi gasto na obra da ponte não sei aonde. É informação de interesse coletivo. Eu quero saber o que determinado instituto tem de informação a meu respeito. É de interesse particular. Eu tenho direito. É o princípio da publicidade. Tá? Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade. O que se pode entender daqui? É que as informações são públicas. Mas existem algumas informações que são sigilosas. Tá? Eu gosto mais da ideia que diz que todas as informações dos órgãos públicos são públicas. E eu provo por que elas são públicas. O que existe, todas são públicas. O que existe é que algumas informações serão temporariamente sigilosas. Porque essas sigilosas só serão sigilosas durante um determinado tempo. E finalizado esse tempo, elas vão cair na publicidade plena. Tá? Para isso, a lei que trata sobre as informações sigilosas, ela trata sobre esse tema. Não vou falar dela toda, tá bem aqui, ó, a Lei 12.527 de 2011. Deixa eu abrir ela aqui. Tá? E o que seria informação sigilosa? A lei diz o que é informação sigilosa. Tá bem aqui, ó. Lá no artigo, deixa eu ver se eu acho aqui, tá aqui, ó. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade, artigo 23. Aí ele vem dizendo aqui, para quem quiser se aprofundar, quais são as informações que são sigilosas.
Vem aqui, ó. Todas essas aqui. Pôr em risco a defesa e soberania nacional, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou relações internacionais do país, pôr em risco a vida, segurança, saúde da população, oferecer elevado risco à instabilidade financeira e econômica. Ele vem dizendo aqui quais são as informações que são sigilosas. Ocorre que eu quero chamar a atenção mesmo para o parágrafo 1º do artigo 24. Essas informações do artigo 23, elas são categorizadas quando sigilosas, né? Ou elas são qualificadas como ultra-secretas, ou como secreta ou como reservada. O que significa dizer isso? Que se a informação é tipificada como ultra-secreta, daqui a 25 anos, ela vai ter que cair na publicidade. O parágrafo 1º ele fala os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme classificação prevista no CAPT, vigoram a partir da data da produção, e são os seguintes. Então, uma informação ultra secreta, daqui a 25 anos, ela vai ter que cair na plena publicidade. Professor, Uma informação considerada, só terminando o raciocínio, uma informação considerada secreta, ela vai ter prazo de sigilosidade de 15 anos. E, se a informação for categorizada como reservada, ela só vai durar, ou seja, a sigilosidade durante 5 anos. Então, seria certo dizer que todas as informações são públicas? São. Mas seria certo dizer o seguinte, que todas são públicas. Entretanto, algumas podem ser temporariamente sigilosas. Os senhores estão entendendo? sim. Pode perguntar. O senhor pode dar um exemplo de uma informação ultra sigilosa? Não, na verdade, não é assim, não, que funciona. Porque, por exemplo, quando a informação diz respeito a um desses incisos aqui, a autoridade, ela mesma vai categorizar se ela é ultra secreta, secreta. Então, qualquer uma delas pode ser ou ultra secreta ou secreta ou reservada. Quem vai decidir é a autoridade, é o alvedrio da autoridade, tá entendendo? O que eu posso te dizer é que as informações que são sigilosas são essas que estão ali. Agora, quem vai categorizar são as autoridades. Não existe um critério. Ah, essas aqui são ultra secretas, essas aqui sempre serão secretas e essas aqui reservadas. Não existe isso. Tá beleza? Então é complicado eu poder estabelecer Professor, algum tipo de. Diga lá. então quer dizer que hoje pode estar tendo tendo uma sigilosa por aí, a gente não saber só daqui a 25 anos. E nessa época Se ela chegar lá, for a gente não vai considerada saber qual é o secreta. critério. Sim. O critério é da a autoridade, ela tem que justificar. Por que é ultra secreto que ela considera? Ela vai ter que fundamentar. Isso vai sofrer um crivo do Congresso Nacional. Se entender que sim, pronto. Só que isso não é julgado em sessão aberta, né? Mas o presidente da República, por exemplo, no que diz respeito ao assunto das Forças Armadas, de segurança nacional, ele pode categorizar. É prerrogativa política do presidente da República como chefe maior das Forças Armadas, por exemplo. Agora, isso pode ser contestado. Isso aqui não era caso para luta secreta, era caso para reservada. Aí tudo bem, pode se discutir, mas até o procedimento para se discutir isso, ele é um procedimento secreto, um processo que corre em segredo de justiça. Porque senão você vaza a informação. Então, quem escolhe, a depender do perigo, se das circunstâncias, aquela coisa toda, é o chefe do executivo. Tranquilo? Assim sendo, vamos à nossa chamada. Por favor, eu peço que saiam tão somente quando a chamada tiver terminado, para que eu consiga gravar a lista que aparece no canto esquerdo do meu visor, no canto direito. Aimee, Acho que você está na chamada errada, professor. Presente. Não, Tá está na certo. certa. não, nada errado. Presente. Beleza. Alan. Alan. Presente. Ah, agora eu escutei bem.
Antoniele. Presente. Dionara. Presente. Edjane. Presente. Eduardo. Presente. Steani. Presente. Gerlane. Presente. Igor. Presente. Laiane. Laiane. Ela Respondeu colocou no no chat, chat, professor. professor. Ah, beleza, presente. Marcelo. Presente. Márcia Silva. Presente. Maiane. Presente. Otávio. Presente, professor. Paulo Quezede. Presente. Pedro. Presente. Enildo. Presente. Ruth. Presente. Safira. Presente. Samara. Presente. Samuel. Presente. William. William. Professor William, eu acho. Ah, tá, ele já respondeu. No Bem, chat, professor. beleza, tranquilo, tá aqui, já olhei já. Bem, amanhã eu vou me vacinar. Abriu para os profissionais Aí da sim, hein? educação. Amanhã na UFMA estarei lá. Tá? Show de bola. Acima dos 45, eu já estou um pouquinho acima dos 45. Entendeu? E amanhã estarei lá para me vacinar. Não sei se vai ser Coronavac, se eu não virar um jacaré até a hora da semana que vem, até a semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Tchau. Ah, tá, beleza. Tira uma Na foto e hora. manda pra nós. Na hora, valeu. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, professor.